quando se estreou no Humor à Primeira Vista, era o comediante angolano com maior projeção em Portugal. Agora, mais de 3 anos depois, podemos dizer que é um dos nomes da comédia em Portugal. Gilmário Vemba vingou-se do bafiento colonialismo e conquistou Portugal nos palcos, na televisão e na rádio. Com o mais recente solo de stand-up comedy Temas, fez 123 datas em vários países, um espetáculo que vai culminar com o gingar de Gilmário Vemba no palco da Altice Arena, a maior sala de espetáculos do país, dia 1 de dezembro, e no dia seguinte na Super Boca Arena, no Porto. É também o novo apresentador do regressado Late Night Show 5 para a meia-noite na RTP1. Gilmário, muito bem-vindo de volta ao Humor à Primeira Vista. Super feliz de estar aqui e sentir que o Humor à Primeira Vista também deu um salto gigantesco. Já estava aqui a dizer em off que quando eu vi um corte no TikTok, estava assim, mas espera aí, eu acho que eu já fui a isso, mas não era uma coisa de desprezo. Se era um projeto da faculdade, será que roubaram um projeto de miúdo? Afinal, não. Estava naquela dúvida, será que eu é que estou a achar que todo português é igual, ou eu realmente conheço esse jovem e conheço esse programa? Estava super feliz que o Humor à Primeira Vista tenha ganhado esse espaço bem merecido. Muito obrigado. E tu também ganhaste o teu espaço muito mais do que o Humor à Primeira Vista e muito merecidamente nos últimos anos. Agora já sou Humor à Segunda Vista, já à Terceira Vista. Isto já é de menos para ti. Humor à Primeira Vista. Um dos temas que abordámos nessa primeira conversa, exatamente, na altura tu ias ter o Hipoteticamente Bom. Estavas em tour em Portugal. Estava, na verdade, no começo da minha carreira solo. Daí ter esse espetáculo com o título Hipoteticamente Bom. Exato. Que era mesmo a experimentar e ver como é que agora o Gilmário em carreira solo. Tu não só em Portugal, mas também, obviamente, em Angola já tens uma carreira completamente firmada. Um dos aspectos que falámos na altura era esse passo de internacionalizares a tua carreira visto para Portugal. Tu ficaste surpreendido com a facilidade com que te enturmaste aqui em Portugal? Ou seja, da forma como tão bem a tua comédia resultou no país? Muito surpreendido. Juro que eu estava a contar, quando dei a ideia de começar uma carreira solo, eu estava a contar muito com ter 5 anos para poder construir isso e depois destes 5 anos é que começar a ter uma carreira de facto. Mas parece que os anos de experiências que eu tive com o grupo funcionou bem, né? Aprendi bem e deu para ganhar aí algum craquejo e depois de alguma forma e também ter a sorte de ter me linkado com as pessoas certas e de alguma forma isso ajudou a coisa a fluir da melhor forma. E depois fiquei mesmo surpreendido, não estava nada a contar que mesmo já no Hipoteticamente Bom houve o facto de termos o Sá da Bandeira quase que esgotado e depois chegamos a esgotar o Vilaré? O Vilaré não, o Vilaré foi no Imortal. O Vilaré foi no Imortal, exato. Que está no YouTube. Está no YouTube. A Aula Magna. Exato. A Aula Magna, que nós não estava mesmo a contar ter a Aula Magna esgotada. E foi muito prazeroso e ainda bem que foi assim, porque às vezes também quando as coisas acontecem bem no princípio dão-te aquela garra de tipo, continua, estás no bom caminho. Claro. Mas fiquei super surpreendido e não tenho como deixar de agradecer o povo português por ter aderido assim em massa e com a massa, né? foi mesmo fixe. Tu já trabalhaste com o Henrique Dias, o criador do Pôr do Sol, em projetos Sim. na Fox Comedy em Angola e depois também em Portugal também passou o Bar do Gilmário, também passou cá, não foi? Sim. E o Henrique, quando estava aqui no podcast, falava desse teu percurso de vires para cá, de ter resultado bem, e ele dizia outra coisa ainda interessante, que se calhar, não sei se é um passo que tens em mente, que é, ele dizia que tu podias tornar o comediante em língua portuguesa com mais não só mais público, mas que chegaria mais facilmente a mais pessoas. Ou seja, ele estava a dar a ideia de no Brasil também a tua comédia também resultaria lá. Isso é uma coisa que tens em mente, porque até há uns dias partilhavas um excerto do Afonso Padilha em que mais ou menos ele te provocava a ir lá. Estou a namorar os 4 amigos para ganhar terreno no Brasil. É uma coisa que pensas também, depois de Portugal conquistar, entre aspas, o Brasil? Não, olha,
Nem houve muito, olha, não tenho assim muito aquela noção e a ideia de tipo, epá, vou para Portugal e vou conquistar tudo. Não estava a contar com o espaço que tem aqui. Na verdade, estava mais a contar de poder interagir com os outros humoristas, fazer um espetáculo ou outro, e ainda bem que resultou muito mais do que aquilo que era a minha ideia. E o mesmo pensamento é ir para o Brasil e fazer esse intercâmbio da mesma forma, conseguir criar um público. Mas tens essa ideia, então? Tenho essa ideia, temos isso em projeto, Ok. em conjunto com a minha produtora, temos isso A meio termo? que é a meio termo, temos isso em projetos, e não só a expansão para o Brasil. Claro que nós temos hoje já falamos muito mais sobre isso, eu e o Pedro falamos muito mais sobre a ideia de criarmos uma rede forte dentro da comunidade em língua portuguesa, no Exato. mundo todo, e criar esse canal, claro que não só para mim, mas que os comediantes todos consigam encontrar tipo alguma linguagem para poder girar em todos os mercados, como fazem os comediantes na língua inglesa, né? Acabam andando um bocadinho pelo mundo todo, não é? Porque têm a facilidade da língua. E eu acho que o mercado da língua portuguesa também é muito grande. Há muita gente que fala português a nível do mundo. E por que não? Porque não ter um comediante que faça espetáculos em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, em Santo Tomé, no Brasil, em Portugal, sei Claro. lá, até Timor, se calhar, né? Macau, por aí. A comédia no Brasil até está mais avançada do ponto de vista do streaming, pelo menos. Obviamente eles são muitos mais e por isso Tem têm mercado, né? tem mais mercado. A Netflix olha para exato. não, aqui vamos faturar. De facto, são muitos milhões e Sim. eles aí percebem. Isso era uma das coisas que tu dizias quando falámos da primeira vez. Apontavas alguns nomes como... Eu acho que até disseste, se calhar daqui a uns meses até conseguimos ter um solo português na Netflix. Por acaso não aconteceu, mas até já tivemos séries, portanto a Netflix está a apostar em Portugal. Isso é uma coisa que tens em mente porque tu consegues ter a facilidade, o mercado africano claramente, os países de língua portuguesa, tendo o Brasil, é ainda outra crescente. Sim. Eu acho que se tirarmos ali um ano e as coisas no Brasil funcionarem, por exemplo, como funcionaram aqui em Portugal, eu acho que facilmente a Netflix possa criar ali algum interesse, porque já está a juntar o mercado português, não é? Porque nós em Angola ainda não temos assim, acho que a Netflix em Angola não tem tantos utilizadores ao ponto de ele pensar em criar ou em meter na sua plataforma mas conteúdo que alguns seja... países africanos, não de língua portuguesa, mas alguns países africanos, África do Sul. Não, os países africanos com muito peso, a Nigéria, Exato. a África do Sul, e agora também o Ruanda tem já uma presença. Aliás, a África do Sul e a Nigéria têm as séries que são muito boas e têm, aliás, já têm uma categoria na Netflix. Exato. Não só na Netflix, como em todas as outras plataformas de streaming também. Porque estamos a falar, a Nigéria são por aí 200 e tal milhões. A África do Sul já está acima dos 60 milhões e a África do Sul é uma economia muito forte a nível mundial, não é só, como se diz, né? A África do Sul é basicamente um país do primeiro mundo em África, Claro. que é considerado tipo o continente assim, como um todo do terceiro mundo e tal. Mas claro que se nós formos ao Brasil e conseguimos vingar naquele mercado, as nossas hipóteses de estar na Netflix aumentam e muito, não é? Claro. Uma das tuas características como stand-up comedian, eu diria que é a naturalidade em palco. Parece que estás a conversar connosco, acho que isso é claro. E no outro dia estava a ver alguns vídeos teus no Instagram, YouTube, e um dos comentários dizia isso mesmo, que é, ele nem tem de se esforçar para ser engraçado, mas na verdade esta naturalidade dá muito trabalho, ou não? Dá muito trabalho, acho que. E depois, quando as pessoas veem um conteúdo que já está na internet, normalmente aquele conteúdo já foi mastigado umas quantas vezes. Claro que cada humorista tem já alguma predominância para estar em palco e fazer a sua cena, porque já faz isso há algum tempo, mas o conteúdo em si leva muito tempo a estar naquele nível. E para quem acompanha, por exemplo, uma tour toda de um comediante, vai perceber que
existe uma diferença do primeiro espetáculo, tipo na entrega, do primeiro até o, sei lá, o espetáculo número 20, o número 15. Quer dizer, vais Claro. melhorando a entrega, vais melhorando a história, vais melhorando o conteúdo. Tem piadas que pensei nelas há 10 anos e hoje se calhar conto melhor, tenho um respiro melhor, consigo perceber melhor os tempos, consigo entregar ela melhor. Mas achas que essa naturalidade também, não sei, vi há pouco tempo o teu irmão, o Mirvemba, a atuar no Comedy Club pela primeira vez, nunca o tinha visto atuar. E senti também essa naturalidade. É, de certa forma, genético quase, ou acho que também é um pouco cultural? Comédia angolana não sou conhecedor, mas parece que tem muita naturalidade. Já o Cotinho também esteve aqui no podcast há uns meses e também me parece que ele consegue ter essa naturalidade em palco, de forma diferente, obviamente, mas achas que também é cultural? Eu acho que em termos de ritmo, nós somos um bocadinho mais acelerados. Nós, e às vezes até... Energia, não é? Sim, a energia é diferente. E isso tem a ver muito também por questões climáticas, segundo as pessoas. Aqui é mais frio. As pessoas que vivem em zonas mais frias também tendem a ser um bocadinho mais calmas, um bocadinho mais comedidas. E a Europa é um bocadinho... Isto também tem período e o pessoal é bem mais calminho. E também tem a ver com o próprio desenvolvimento social, acho eu, não sei, né? Acho que os países bem mais desenvolvidos têm uma certa calmaria. Sim, e parece que têm na menos vida. vergonha, diria. Não sei, acho que o português, se calhar, é mais fechado em si e quando sobe Aqui, a palco não... eu sinto que aqui já há muita necessidade de ter uma coisa bem organizada, bem sistematizada. Tipo, imagina, o texto organizado, eu sei o que é que eu vou dizer, como é que eu vou dizer, sei quais são as ideias que eu venho para aqui apresentar. Obedece aí um certo sistema. Eu acho que nós ainda temos muito esse lado do empirismo, do ir no palco, e apesar de sabermos quais são as piadas que vamos fazer, nós carregamos dentro do nosso espetáculo muita coisa do improviso, muita coisa do momento, muita coisa que tem a ver com a ginga, muita coisa que tem a ver com o ambiente. E isso acaba criando uma ideia de, não sei se é de naturalidade ou de espontaneidade, que é bom, Claro, em não, é algumas ótimo. situações, até chegares a um espetáculo que tu... É aquela ideia não te de preparaste o parece que aquilo suficiente. está a surgir num momento e Exato. provavelmente não está, sendo que algumas coisas Exato, podem, exato. mas provavelmente não é? Mas dentro no meio desses dois métodos, o angolano, digamos, e o português, como é que te encontras? Tu escreves o português, muito... eu acho que o português tem um método. Angolano não tem método nenhum. Angolano é pá, vais para o palco, Mas pela és comediante e entras ali e fazes a tua cena e corre bem, tá a ver? Mas como é que te diferença posicionas? Ou seja, escreves muito, mas ainda deixas muita abertura? Como é que no teu stand-up? Não, eu escrevo muito, mas escrevo mais quando sou obrigado. Por exemplo, quando estou a fazer os trabalhos com o Henrique, estamos a preparar, aí eu tenho muita necessidade de escrever. E aliás, os temas vêm um bocadinho daí, que é que andei a escrever muitos textos porque tinha que entregar conteúdos para, na altura que estava a fazer o trabalho com o canal Fox Mundo. Mundo Fox, eu digo sempre a contar, Mundo Fox. Eu tive que escrever muito, mas eu ainda sou daquele comediante que vai acumulando o seu conteúdo fazendo. Que eu vou para o palco, eu experimento, tipo, até uma ideia, tipo uma linha só, uma ideia, uma Experimentas em palavra palco. para querer falar sobre pão, e eu vou no palco, tenho uma ideia sobre pão e fico lá a lutar com esta piada. E se calhar a segunda, terceira vez ela começa a fazer sentido e eu vou acumulando o meu espetáculo, mais ou menos assim, vou compondo ele desta forma. Estou a fazer e quando saio do palco é que eu vou anotar essa piada que é para eu não me esquecer. Costumo usar o termo escrever em palco, não é? Escrever em palco. Eu sou muito mais esse de escrever em palco e eu acho que é mais o nosso método, não é? Lembro-me dessa piada, é fixe, vou repeti-la. Agora... Claro. É diferente do português, que se calhar já tem uma coisa mais organizada, Certo. um texto bem mais orientado. Com o Temas, ficaste também a conhecer melhor Portugal, que se calhar muitos portugueses, 123 datas em muitos sítios. Exato. Foste também ao estrangeiro, portanto a tour passou por Angola, Luxemburgo, foi Zurique na Suíça e também Londres, na exato. Comedy Store. Quão diferente é o espetáculo de quando estás a atuar em Uambo ou em Chaves, não é? Tens que encontrar ali não, claro que uma linha comum.
Mas sabe o que é que foi interessante na composição e está a ser até agora na composição desses temas? Que é conseguir um conteúdo que seja transversal a todos. O Temas conseguiu chegar a tanto a angolanos como portugueses da mesma forma. Tanto a portugueses que que vivem em Portugal, como portugueses que vivem em Zurique, por exemplo, ou vivem em Londres ou em Uhum. Luxemburgo. O conteúdo conseguiu fluir da mesma forma. Posso ter alterado uma ou outra coisa, por exemplo, de Angola para Portugal, mas é mesmo bonito para mim perceber que e criar mesmo essa ideia. Bem, espera aí, é possível ter um conteúdo que dá para todo mundo que fala a língua portuguesa. Uhum. É possível ter esse conteúdo. Então, eu em Angola devo ter alterado, se calhar, a música do Paulo Gonzo, que eu acho que, pá, não. Se Hum. calhar em Angola o pessoal não conhece muito a música do Paulo Gonzo, né? Se Gosto, calhar sim. em Luanda devem conhecer, mas no Ambo, no Cunene, já nem tanto. Aí, se calhar, é mais fácil fazer com Matias Damasio e Anselmo Ralph, ou com Certo. C4 Pedro, por aí fora. Então, é fazer essa adaptação. Mas é uma adaptação ligeira, não é uma coisa muito que transforma o espetáculo todo. Então, Isso é um objetivo teu na comédia que fazes, ou começou a ser desde que vieste para Portugal. Podes usar aquele material, estejas a atuar uhum, no UAMB, como eu disse, ou em Chaves, ou no uhum, Lubito uhum. e em Albergaria à Velha, Tem que ser, tem que tem ser que o ser esse. mesmo texto, ou Imagina, pelo para menos ter o a mesmo conteúdo. possibilidade de um dia montarmos um espetáculo e estarmos, sei lá, 3 anos a fazer esse espetáculo, que é andar pelo mundo todo. Epá, se faço esse Claro. espetáculo, vou para o Brasil, vou para Cabo Verde, vou para Guiné-Bissau, Uhum. faço Portugal, vou para as comunidades todas que estão fora de Portugal e de Angola e que falam a língua portuguesa, sei lá, vou para a Holanda, vou para a Inglaterra, vou para Luxemburgo, por esses sítios todos, mas a fazer o mesmo espetáculo. Eu acho que dá muito jeito e esse é o objetivo. Imagina, quando eu tirar esse conteúdo e metê-lo na internet, quero que todo mundo que fala a língua portuguesa clica naquele espetáculo e consiga se rir, independentemente de ser brasileiro, de Uhum. ser português, de ser angolano, de ser moçambicano. Estamos a ver um conteúdo Tu queres que é ser o bom. comediante da língua portuguesa? Eu quero ser o comediante da língua portuguesa. Até aí o título, pronto. Gilmário Vemba, comediante da língua portuguesa. Eu quero ser. Eu quero ter um conteúdo que seja perceptível e seja engraçado para todos os falantes da língua portuguesa. Uhum. Este é o goal. Há bocado falávamos do Brasil, não acrescentei na altura, mas um dos, digamos, problemas que os comediantes portugueses sentem quando vão ao Brasil é eles não, às vezes não perceberem a nossa Uhum. linguagem. Nós estamos mais habituados a ouvir o português do Brasil do que eles o português de Portugal. Tens esse receio que não te entendam quando vais lá? Quando fores lá? Bem, ter não tenho. Eu tenho tido a sorte porque já me mandaram aí pelo menos uns 3 reatos de brasileiros Ah, ok. que Fixe. andaram a ver o Imortal e alguns espetáculos que fiz dos 20 anos de carreira do Fernando Rocha e outras cenas do Pisa em Pé e pronto, participações que eu andei a fazer e que estão disponíveis no YouTube. E já vi reatos de brasileiros àquele espetáculo. Então, para mim, aquilo é um feedback, epá, não é tão complicado assim. Então, se calhar eu não vou ter a barreira da língua. Eu acho que, em termos de energia, o povo angolano e o povo brasileiro têm uma Exato. certa semelhança. Epá, num lado é samba e no outro é samba. Então, acho que conseguimos tatear aí o mesmo ritmo. Mas, pronto, isso não é uma coisa para ter também como garantido. É preciso... Uhum. Eu digo sempre que é preciso ir primeiro, olhar o mercado, conseguir sentir e perceber como é que o pessoal vê as coisas e, do teu lado, perceber como é que vais entregar o teu conteúdo para aquele público, porque mesmo em Portugal já me aconteceu de estar no palco e meter toda a minha energia e meter todas as minhas piadas e o pessoal que está na plateia não perceber. A única coisa que me disseram foi: epá, não entendi nada, mas senti que tens aí uma boa energia. E eu depois comecei a perceber: espera, não é bem assim. Tenho mesmo que olhar para a sala e perceber onde é que eu estou e conseguir adaptar-me, que não fazer aquela assunção logo, não, vão me entender Ou e já só a está. minha Não, não, não. energia vai bastar, não é? Vai Não, ser não, não suficiente. pode, não pode. É Exato. preciso, logo nos primeiros 5 minutos, começares a perceber
que tipo de linguagem ou como é que tu vais comunicar para que aquelas pessoas te percebam. E às vezes ter a necessidade de fazer pequenas pausas para explicar o que é que também é uma parte que eu fui fazendo algumas vezes em Portugal e percebi que as pessoas até gostavam também dessa explicação. Que eu estou no pouco dizer, pá, estava eu mais um pula e fazer aquela pausa lá, pula é branco, e assim como nós dizemos em Angola, pula é branco, e não sei, criar aquele momento de explicar e sei lá, criar um momento mais ou menos didático e Partilha incluir cultural, todo mundo, não é? yeah, No fundo. partilha cultural e incluir todo mundo na piada e às vezes até fazer graça com isso, quer dizer, epá, todo mundo aqui pagou, acho que todo mundo tem que rir desta piada, então não vamos deixar esse senhor aqui de fora, o senhor está aqui e não sabe o que é, vamos já explicar a esse senhor que está aqui o que é pula, bem, pula isto, nós temos coisas, lá em Angola nós usamos esses termos que é para dirigir e tal, não sei o que, não é nada ofensivo, é mesmo só uma cena lixada, olha, para nós é bumbo e para os outros é pula, não tem nada de pejorativo nessa palavra, ok? Pá, sigamos, e a ideia é sempre fazer com que as pessoas compreendam de onde é que essa piada está a vir, qual é o ponto de vista. Eu acho que também, quando eu for para o Brasil, como eu gosto muito de fazer esta piada de ponto de vista, de poder estudar a história e a relação histórica que um povo tem com o outro, de coisas que eu vou encontrando e vou percebendo que são diferentes da minha e vou aproveitar esta gap para criar ali uma piada. Acho que portanto, os 4 amigos têm feito isto aqui de forma excelente, né? E vão voltar até no início do próximo ano. Sim, eu já fui ver espetáculos, por exemplo, do Afonso Padilha e perceber que pá, o gajo estudou aqui um bocadinho o dia a dia dos portugueses e foi enquadrando essas coisas e até ele estava na dúvida se a sala era maioritariamente de brasileiros ou de portugueses. Não, a sala era maioritariamente, acho que eram 90% de tugas e o pessoal ria-se a grande. Então, tudo bem que nós já temos essa cena de que não, é mais fácil nós percebermos o brasileiro do que o brasileiro percebemos a nós. Mas se formos com algum cuidado e termos essa noção e prepararmos o nosso espetáculo e quando estivermos em palco ter a noção, bem, eu estou a comunicar para essas pessoas e um dos elementos da comunicação é que o outro perceba a mensagem. Se o outro não perceber a mensagem, então não faz nenhum sentido. Então se calhar tirar um tempo que é para perceber quais são essas gaps, essas falhas que existem ali a nível de utilização da língua portuguesa, que é a mesma, mas pronto, a composição das frases em português de Portugal é diferente da composição das frases. Mas é um trabalho que até certo ponto já tiveste que o fazer quando vieste para cá, portanto já estás... Nem o faço, e a todo tempo eu estou a tentar, a todo tempo que eu estou a dar uma entrevista ou a fazer uma coisa, eu estou a tentar comunicar e fazer com que a pessoa que esteja do outro lado perceba e que não fique muito preso à ideia de isso não se diz assim. Isto, gramaticalmente está errado, né? Nós abrimos as vogais onde é para fechar e fechamos onde é que é para abrir. Às vezes não terminamos com os plurais certos, misturamos singular com plural, misturamos o modo formal com o informal. Tipo, nós até tínhamos a piada que é o Diogo Cão deixou a língua mas levou a pronúncia. Cada um vai desarrascando e vai tentando se comunicar dessa forma. E às vezes é difícil porque perde-se muito tempo às vezes a tentar e também não queres perder tudo da forma como falas, não é? Porque também é uma representação também é uma representação. Exato. Embora que eu não queira que isso seja a parte engraçada. Aí é que tem uma coisa para não mim. Queres que isso seja a parte engraçada? Não, eu não quero que a parte engraçada seja o meu sotaque. Porque imagina, porque senão não está a contar com conteúdo. Tu só estás a ouvir uma coisa. Mas é como aqui tu estiveres a rir, por exemplo, do sotaque do alentejano ou do açoriano, estás a ver? Mas em princípio o sotaque do alentejano, se for uma imitação ou se não for um alentejano próprio a fazer, pode ter outra conotação, não é? Mas eu estava a pensar tu não queres que isso seja a piada, mas percebes que isso pode ajudar à piada, ou não? Eu percebo que ajuda, mas não quero que isso seja piada. Imagina, Porquê? Eu não Porquê que não queres que seja piada? Não vou ser comediante só por causa da minha maneira de falar. Não, claro, mas ou seja, se as pessoas se
além do texto se rirem da forma como tu contas, e a forma como tu contas é englobar, dentro da forma como tu contas está o teu sotaque, as tuas expressões naturalmente. Não, isto é bom, isto tem a Claro. ver com delivery, né? Isto tem a Exato, ver com. exato. Tem a tua ginga, tem o teu skill. Ou seja, Isso faz parte. O que eu não quero é que o elemento crucial sim, de crucial, eu ser claro. engraçado seja a maneira que eu falo, como eu falo. Hum. Né? Isto é que para mim não sai bem. Eu quero, Claro. claro que nós quando estamos a ouvir um Bernie Mac ou estamos a ouvir um Richard Pryor tem um delivery, Uhum. tem uma maneira dele de estar em palco, Exato, é isso. mas o conteúdo em si é bom. E eu já ouvi Sim, o Chris Rock, o Dave Chappelle e o Louis C.K. a falarem muito sobre isso, que às vezes tens o comediante com muita energia e vai fazendo esses sotaques, essas entregas Sim, assim, sim. mas o conteúdo em si não Não é bom. engraçado, Sim, sim, sim. não está lá, tipo, e depois Mas a ideia é misturar os dois, não é? Conseguir ter Sim. uma boa delivery uma boa e delivery, um bom texto. mas imagina, é como eu falo. Claro. Eu não quero, porque senão Não amanhã queres estou no hospital, estou a dizer, epá, não, parti a perna. Falar como é que ele diz partiu a perna, mas é engraçado. Sim, Não claro. é esse que eu quero que seja a piada. Claro. Quero que o conteúdo seja engraçado, claro, obviamente, na minha voz, com o sotaque que eu tenho, Com as tuas como angolano, expressões. com as minhas expressões, Uhum. mas em si, a história que eu venho contar seja em si engraçada. Claro. Tu foste fazer a tour também em Angola não há muito tempo com o Temas. Como é que encontraste a comédia em Angola? Como é que está a comédia em Angola? Está bem de saúde. Nos últimos bom. 3 anos o Gilmário Vemba cresceu tanto em Portugal, os comediantes angolanos também pensam, se calhar, isto é um Claro, caminho, claro. ou seja, desbravaste um bocado de caminho para a comédia angolana? Sim, isto acontece com todo mundo. Ainda em tempo estava eu e o Pedro a falar, a dizer, epá, O Pedro é o teu agora, agente? sim, o meu Também. agente, agora que o Rick Gervais veio e fez ali um espetáculo tipo no Altice Arena, há outros gajos super grandes que também vão Exatamente. achar que Portugal é um bom mercado para ir. Tá a Uhum. ver? Então, sempre que abre-se ali uma porta, todo mundo quer crescer, e às vezes até não é muito a visão de, pá, vou lá e vou ganhar mais dinheiro. É mesmo só aquela coisa de, pô, eu também quero ir atuar aqui, quero experimentar, quero estar com outro público. Eu já estive a falar uma vez com o Whindersson O Anderson Nunes. o Whindersson Nunes, e disse, pá, mano, não é bem a cena de, pá, vou vender muitos bilhetes e não Claro. sei o quê, mas eu quero também poder fazer espetáculos em Angola, já fiz em Moçambique, e isso faz bem para a nossa comédia e para a nossa estrutura criativa, não é? Percebemos que conseguimos viajar para outros cantos. Então eu acredito que agora haja muitos humoristas angolanos que pensam em pisar E há muito talento? Há muito talento, há muito talento. É um talento que vem com uma base não muito sólida, como existem noutros sítios, que é tipo uma base de escolaridade, uma base de estrutura académica, para nem que seja só desde escrita criativa, desde referências de comunicação, de uma certa oratória, de um aprender aquela organização textual, nem que seja da quarta classe, sei lá, nem que seja de leitura e interpretação de texto, nem que for isso. Nós temos muitos comediantes que vêm e nem sequer têm esta base, mas mesmo assim conseguem ter um delivery fantástico, conseguem ser muito engraçados. Eu creio e acredito muito que quem um dia conseguir ter o bilhete de passagem, ter o visto, queira vir, e vêm muitos experimentar. Tem o Sky Borrabel, que faz Temos um projeto aqui. que é o LX Comedy Slam, que também falámos aqui já no o podcast. LX é muito mais, está muito mais virado para os cabo-verdianos, né? Mas que é como a comédia em crioulo, né? Exato. que Sim, para nós é um bocadinho difícil Sim. também de perceber, que queria eu falar crioulo, mas não consigo se falasse crioulo, mas tem que aprender, tem que aprender. Eu tenho visto muitos humoristas angolanos que quando estão em Portugal aproveitam, vão ao Comedy Club, vão a outros clubes de comédia, vão experimentar os seus testes, vão experimentar a sua comédia e vão se linkar. Embora ainda não haja muitos portugueses que me dizem sempre, Gilmário, quero ir lá experimentar ver uma cena, tipo, tirar o meu dinheiro e vou pegar um bilhete de passagem. Mas já e vou tiveste para alguém Angola. a dizer que queria ir contigo lá, Thor?
Não, ainda ninguém. Ainda não? Ainda ninguém. Há tipo Tens de conseguir. vontade, mas é Sim. aquela cena de contratar para ir lá Pois, atuar. claro. O que nós fazemos ainda é, pá, vou juntar aqui um dinheiro e Uhum. vou, porque também tem a ver com a diferença de mercados. As pessoas Claro. sabem que se vingarem em Portugal têm uma parte da vida ganha, né? E eu acho que acredito, não, sei, não conhecendo a realidade da comédia angolana, muitos comediantes como tu, que vens do Sambizanga, vêm assim de um bairro, de uma zona Sim, mais sim. desfavorecida. Sim, Calculo. a arte flui sempre muito Exato. nessas Perfeito, mas ou seja, eu é não muito, sei porquê, mas é muito sempre diferente, muito diferente. Na realidade portuguesa temos várias géneros de comediantes, uns que são de um meio mais privilegiado, outros menos. Sim, mas imagina, para nós E, tudo aqui é tudo um aqui é ambiente privilegiado, super, claro. é top, mano. Nem que um Sim. gajo esteja na quinta do Não, monstro mas- fala, pô, aqui já está bom, já está bom, já está bom. Mas essa realidade deve ser muito interessante para Uhum. nós, acredito eu, eles vindo cá, é uma perspectiva completamente diferente de não só que histórias é que levam à comédia, não é? Uhum. Que experiências é que usam para a sua comédia, mas a própria forma como as pessoas entraram em contacto com a comédia. Porque nós cá, se calhar vimos um programa de televisão, não é? Uhum. Se calhar lá é quase uma às vezes necessidade, não é? De fugir de certas coisas. Tu falas um bocado disso Uhum. no Imortal. Parte disso também nós temos uma certa culpa nisso. Digo nós, Tunesa, né? Porque nós acabamos também... Que era o teu grupo de comédia que é o meu em grupo Angola? de comédia, que é criando um mercado para o humor angolano. Um mercado que já fosse tipo mainstream, tipo um mercado que faz espetáculo, que faz dinheiro com comédia. Porque antes de nós, pá, havia um grupo, antes de nós, para além da turma cómica dos Segredos, que já existiu ali nos anos 90 e não sei o quê, e depois já todos acabaram por deixar de fazer comédia porque tinha um elemento que era muito forte, era o elemento que era tipo o elo do grupo, que era o Cisco, que epá, já morreu há muitos anos. O grupo se desfez e depois tinha o grupo Zeno Kalela, que é um grupo que fazia o humor na rádio, de intervenção e não sei o quê. Mas depois já não havia nada, não havia grupos ou humoristas que andavam por aí a fazer espetáculos e que vendiam bilhetes e que... Ou seja, a realidade da comédia angolana era Sim, os sim, tuneses e não exatamente. existia mais nada. Então, em 2003, surgimos nós e nós começamos a ser, então, esta locomotiva da comédia angolana, porque nós viemos com espetáculos, viemos com outro approach, fomos para a televisão e criamos um programa de comédia que foi o maior boom da comédia em televisão. Chegamos a lançar DVDs, fizemos mega espetáculos Claro. desse mesmo projeto, e sempre que uma arte carrega em si, para além do gosto, a possibilidade da pessoa rentabilizar, cria também uma outra imagem para os mais novos. E então aí as pessoas começaram a ver, pá, afinal o humor não é tão bom assim. Olha para os tuneses, compraram casa, compraram carro, estão na televisão, as moças lhe vêm na rua e gritam. Então isso cria uma certa atração para as pessoas. Claro. Então, a partir daí, muita gente começou a querer também fazer comédia e tal. E depois nós... Haver um caminho, não é? Haver um caminho para a comédia. Começaram a haver muitos grupos inspirados em nós, muitos comediantes inspirados em nós. Depois, e também depois surgiu também logo, quase que na mesma altura, o Calado Show, que também foi um outro impulsionador, muito, tipo, já naquilo que era a comédia solo, já não era mais a cena do grupo, mas de um só elemento, tinha o Calado Show, e as pessoas começaram a ver, pá, isto é fixe. Depois vem o Cotingo, então começa a crescer a vontade das pessoas fazerem comédia, e depois vem o Tiago Costa, que cria o Goza Aqui, que é o nosso clube de comédia. Tiveram há pouco Angola. tempo o Fábio Porchat, Sim, lá, o Fábio Porchat esteve a fazer espetáculo em Angola e esteve no Goza Aqui, que eu acho que é nesse momento o nosso Humor Factory, que é o que cria lá os humoristas todos, principalmente a nível de stand-up comedy, e tem estado a crescer. Nós já temos projetos. Isso o espaço físico é onde? É em Luanda? Em Luanda, o espaço físico está na ilha de Luanda, que é o Goza Aqui Comedy Club, e faz espetáculos todas as semanas. Uma vez por semana, portanto. Sim, uma vez por semana, e vários tem vários projetos
Tem Ok. o podcast que é o Goza Exato, Aqui sim. TV, existe Tem também conta de outro. Instagram também. Exato. Às vezes. Podem ir lá ver, Exato. tem vários comediantes lá. E tem outro projeto que é o Na Grelha, que é uma espécie de roast que também acontece todas as semanas, Fixe. que vai lá uma figura pública que é grelhada, né, que é o projeto do Ladilson. Então isto de alguma forma vai impulsionando para quem não tem nada e um dia pode ganhar uns 20 euros, uns 50 euros numa noite de comédia, já começa a ser interessante Claro. para muitos comediantes angolanos. Eu estava a falar do Imortal, um espetáculo que podem encontrar no YouTube do Gilmário, e tu no Imortal falas de várias situações em que, perante uma situação mais de tragédia, depois Sim, sim. conseguiste sobreviver, não é? E depois encontras o humor na tragédia, que acho que é a parte mais interessante. Na tua vida, nas tuas situações, facilmente encontras sempre o humor nas coisas? Eu acho que É uma coisa assim de estalar os dedos e está lá o humor? o humor e a cabeça do comediante já começa a produzir isso quase que de forma automática. Hum. E principalmente quando é uma coisa mesmo má. Eu acho que é mesmo aquela que, conforme se diz, tem essa frase que é muito conhecida, que é que o humor é tragédia Mais tempo. tempo, não é? Uhum. E é o realmente que acontece. Quando sentas para ouvir o espetáculo de um stand-up comedian, ele está praticamente a narrar uma série de desgraças, uma série de coisas que eram desconfortáveis para ele. E agora, depois de passar algum tempo, transforma-se num elemento para piada. Claro. Então, eu no Imortal estou a narrar as várias oportunidades que a vida me deu de morrer e não aconteceu. Estou ali a narrar isso. E são todos eventos muito reais. A cena de ter bebido petróleo, a cena de ter sido atropelado por autocarro, por carro, por moto, até barco, né? Não sei, até hoje. Que um gajo que não sabe como é que isso aconteceu, as inúmeras doenças que um gajo apanhou e quase que me levaram à vida. Então, tudo isso são desgraças que, se calhar, naquele dia eram coisas difíceis de narrar. Claro. E eu faço até piada com a guerra, e a guerra não tem nada de bom. Não há lá e há sempre alguém que vem, mas estás a gozar com a guerra, tu não sabes quantas pessoas morreram, eu perdi pessoas. Eu também perdi pessoas, aliás, eu estou a narrar isto porque me aconteceu. me aconteceu, perdi Uhum. pessoas, e eu aprendi isso em casa, aprendi isso com a minha família, principalmente com a minha mãe, que a minha mãe não consegue te narrar uma história, uma desgraça, sem ela achar, sem dar aquele toque do engraçado. A minha mãe, a minha avó também, a mãe do meu pai também tinha o mesmo skill, que eu nunca percebia isso, mas morreu alguém e ela está a narrar aquilo, está a contar aquilo e vai sempre buscar um lado engraçado disso, mas ela não está a fazer aquilo para tu rir, são pequenos comentários que ela está Tens um ali a exemplo tirar. de uma coisa que ela diria a contar uma história dessas? Por exemplo, há pouco tempo a minha mãe, tipo, ela perdeu uma irmã, portanto um dos meus tios ficou viúvo e ela teve a falar com ele que podia ficar com as filhas mais novas para cuidar, porque ele é homem, se Claro. calhar não vai ter muito tempo e tal. E ele, pronto, né, pai, não aceitou, está bem, és pai, fica com as crianças e tal. E passado algum tempo, a minha mãe vai visitar e o meu tio, obviamente, devido às situações que lhe aconteceram, está magrinho, está mesmo consumido e tal. E a maneira como a minha mãe estava a contar aquilo, você fala, fui visitar o Joné, estava mal. Ele ficou chateado comigo porque ele disse que ele está magrinho. Mas está magrinho, está mal mesmo, está a precisar do apoio familiar. Mas ele está rijo. Mas pronto, do jeito que ele está todo fusco. Tipo, a maneira como ela estava a me entregar essa notícia, eu percebia que ela não estava a falar aquilo tipo para me fazer rir ou para gozar com o meu tio. É só a maneira dela de lidar com... E de ver as coisas. Sim, de ver as coisas. Foi de como ela lidar interpretou a situação. Sim, Claro. e a minha mãe sofre muito com a perda da irmã. Claro. Ela sofreu muito. Aquilo tocou-lhe mesmo muito. Ela ficou muito, muito abatida com a situação. Mas a maneira como ela lida com isto, como ela conta a situação, é incrível. E é praticamente o que eu faço em palco. Eu estou ali a narrar as minhas dores.
e também ajuda-me a ultrapassar isso, que há coisas que nos tocam todo mundo passa por isso. E é aí onde eu acho que consigo conectar com o público. Claro. Porque de alguma forma, todo mundo que está na plateia já vivenciou alguma situação dessa. E por algum momento, claro que de ser atropelado por barco é uma coisa muito rara. Não há muita gente que esteja na plateia e diz: não é que eu também me atropelaram num barco. Eu nem sei se é atropelar o termo que se diz, né? Estou na água, não sei. Tens que arranjar. Tenho que arranjar um termo, não sei lá, fui afogado por um barco, não sei, qualquer coisa. Então conecta-se muito com as pessoas porque ao narrar essas histórias, as pessoas primeiro é que acham interessantes porque é uma história real, né? Estás ali a contar algo e se calhar as pessoas também ficam felizes em saber em como é que tu lidas com essa situação. Claro. Podias lidar de uma forma se calhar pior, né? Podias estar super traumatizado, Claro. mas tu estás ali a rir-te daquela situação e é fixe isso. Uma situação que te aconteceu e não assim há tanto tempo, em janeiro de 2022, quando estavas em Angola, foste assaltado, sequestrado, Exatamente. ainda por cima com as tuas filhas. Portanto, acredito que seja uma situação claramente traumática, especialmente a vivenciar aquilo no momento, mas com a distância, tu já pensas humoristicamente sobre aquilo? Eu ou já, nem já experimentei tudo, mano. Já fazes beats sobre isso? Já fiz beats sobre isso. Okay. E eu comecei a experimentar esses beats com as minhas filhas. As duas que estavam comigo, tipo, e elas riram? E elas riram-se, né? Porque, imagina, mesmo no meio daquela desgraça toda, os assaltantes conseguem ser parvos, né? Que de repente o gajo está aqui com a arma na tua cabeça e está a dizer: Cota, eu te admiro muito, pô. Aquela tua cena do Tim Martins do Traz Pão Quente. Sais! Mas fecha o capuz. Não podes. E uma das coisas muito engraçadas que aconteceu foi um dos assaltantes pedir-me um número de uma amiga que é cantora angolana. E ele de repente assim oi, desculpa lá, tens o número da Neide Sofia? Eu sou muito fã daquela boa. Me dá só o número dela. Se não tem o número dela. Você tem sim o número dela. Eu se mexer no teu telefone vou encontrar o número. Me dá só o número. Eu sou muito fã da Neide Sofia. Ele é mesmo boa. E hoje eu lembro de dizer: pá, isto é engraçado para cá. É engraçado. E depois eles não conseguiam se decidir no sítio certo para parar. E paraste aqui porque não, aqui tem muita gente. Não queria levantar já o dinheiro aqui. Não, aqui não, mas que vamos ver. Você também é muito boa. Entra no carro. E eu estou tipo encapuzado. Claro que naquela altura, claro, com muito medo, mas foi engraçado. Com rapidamente começas a interpretar a história do ponto de vista humorístico. Passado uns dias, passado umas horas. Nessa situação passou muito tempo. Foi preciso mais tempo. Passou aí mais de um ano até eu começar a pensar nisto de forma humorística, porque sempre que a imagem me vinha na cabeça nunca era algo confortável. Vinha sempre com aquela sensação de: mano, eu quase perdi os meus filhos aí. Claro. Eu quase perdi os meus filhos num assalto. Então era muito difícil para mim estar a pensar de forma humorística naquele cenário, porque quando via, imaginava o Lázaro, que era um puto de 7 anos a correr, na altura tinha 5 anos, tipo, a correr, a receberem-lhe o telefone e ameaçarem, tipo, imagina, tinha eles queriam desbloquear o telefone que não tinha código, que era o telefone de uma das minhas filhas, e ela insistentemente dizia: não, eu não tenho código, não tenho ID, não tenho nada disso, o telefone está coisa. Isto aqui tem ID, desbloqueia esse telefone. E a miúda, coitada, a dizer: não tenho. Eu dizer: não tenho, porque eu não uso isso, não tenho código, não tenho nada, o telefone basicamente uso para jogar só, não tenho nada aqui. Claro. E eles insistiam. Então sempre que eu voltasse a essa memória era algo muito pesado, então foi preciso passar mais tempo para eu conseguir, obviamente, narrar com alguma piada. Tinhas essa imagem na cabeça, era algo penoso, algo difícil de imaginar, de voltar a experienciar. Mas hoje em dia, depois de analisares, de desconstruires humoristicamente a situação, já consegues pensar nisso e tens a ideia do beat. Ou seja, tu já pensas naquilo como um beat
em si. E eu já consigo pensar pá, onde é que um gajo vai buscar aqui? Epá, ele disse isso, isto aqui é engraçado. E tu, Epá, eu acho que narrar tu essa dizias história é noutra engraçado. entrevista que eles meio que te pediram desculpa por te conhecerem. Por ser... Sim, é pá, no Não é final que é uma coisa... Epá, desculpa Gosto lá muito este assalto, sou mesmo teu fã e vê bem, ninguém te tocou. Com quem diz, epá, fizemos bem o nosso trabalho, não tocamos a ti nem nas tuas filhas, então estamos juntos. E uma das coisas muito engraçadas no dia deste rapto é que eu Meu estava Deus. com a minha comadre a conversarmos e eu a gabar-me da minha zona, dizer, não, isto aqui é super seguro, nós criamos aqui um perímetro de segurança, tipo, os prédios estão todos seguros, temos câmaras aqui, não. Não acontece Porque ela nada. estava a dizer, pá, eu estou a ouvir aqui muitos assaltos aqui no Quilamba, como é que é? Eu disse, não, isto é lá nas outras zonas, aqueles gajos, nós aqui temos um perímetro de segurança, estamos super seguros, e no mês, passados uns minutos depois, já! É o chamado karma, às E vezes. já é o karma. Tu dizias noutra entrevista ainda sobre esta experiência que acreditas que possa ter sido por teres mostrado a tua posição política na altura, isto ainda antes das eleições gerais, as eleições foram só uns meses depois, mas já naquele período em que se percebia, já estávamos em pré-campanha ou campanha, não sei exatamente, Pré-campanha já. pré-campanha, que achavas que isto poderia ter acontecido devido a essa tua posição política contra até o agora governo. continuo a ter ainda essa suspeita, né? Porque foi também uma das coisas que eles falaram Claro. enquanto me levavam. E isso alterou a forma como, entretanto, quando foste lá depois disso atuar, abordavas os espetáculos, tinhas mais receio no que ias dizer? Pá, Não é que tu sejas, pelo menos do que já vi teu, Não, eu não sou, não sou nada político. Exato, é isso. Não sou nada político. Pronto, é claro que o meu lado cidadão não me impede Exato. de reparar nas coisas que estão más no país e que podem melhorar. E eu acho que o período de eleições é sempre um período que é importante to speak up, porque é a altura que vão se decidir as coisas. Então, se tu tens um pensamento e se calhar como eu que estou numa área de influência, e posso dizer, porque há coisas que precisam ser melhoradas em Angola, precisam, e principalmente no que concerne os direitos e liberdade das pessoas. Claro. São coisas muito, muito, muito boas para se ter num país, para o próprio desenvolvimento da economia, para que as pessoas possam, de alguma forma, ter melhorias na sua vida. Mas claro que nós temos um sistema que está viciado, já são muitos anos de governação, e eu acho que já está naquele capítulo que é meio, não sei se posso chamar doentio, em que as coisas estão más, mas tu continuas a achar que está bom. Claro. Continuas a achar que está a fazer bem e que estás a ter medidas para mudar e não sei o quê. Só que tu, quando começas cometes erros, e por mais que tu venhas para as pessoas dizer, pá, não, nós vamos mudar, até estamos a trabalhar isso, olha, já não está aqui, tiramos o João é que filmava mal, mas não tem a ver com o João, já se mudou o João e continua a mesma desgraça. Se calhar precisamos mesmo é de ter alguma mudança. E outra coisa que também me fazia muito falar isso é que se nós queremos dar um passo em frente dentro da nossa democracia, precisamos deste processo de alternância. Claro. É quase que uma necessidade. Porque já. Até agora, na história democrática de Angola, apenas o MPLA esteve no exatamente. poder. Desde 75, não é? Isso desde 75. Mas isso é o Gilmar enquanto cidadão. Sim. Eu, quando estou em palco, claro que eu posso gozar com um ou outro, conforme eu gozo com C4 Pedro, vou gozar com João Lourenço, ou vou jogar com o Alberto, ou vou jogar com o Damásio. Uma vez no Lapo, estavas a atuar no Lapo, a pandemia, sim. Estava a assistir, e tu perguntaste ao público eu acho que vocês não sabem o presidente de Angola, e perguntaste-me a mim e eu acertei. Peço desculpa porque acho que te estraguei o beat na altura. Não, porque tu tens informações que ninguém precisa. Tu já tens informações que ninguém precisa. Mas esta questão política eu ia te perguntar, porque tu dizias no podcast do Rui Maria Pego, dizias algo como, eu posso dizer tudo em palco, depois não sei se vou sobreviver. Dizes algo desse, claro. Obviamente. Não, mas tem isso. Isto é uma realidade. Isso é uma realidade ou é uma graça? Isto é uma realidade. É uma realidade que nós utilizamos como graça, mas isto é acertado. Tu sofres, para além dos bloqueios do ponto de vista
económico do teu desenvolvimento enquanto artista ou empresário, seja lá o que for, chega-se àquele ponto que tu temes mesmo pela a tua integridade física. Então, isto é uma realidade. Isto é tão uma realidade que há pessoas do próprio partido, quando tu começas a falar, que te dão um toque, que dizem assim, mano, epá, é melhor teres cuidado com isso, não te metas aí, e não sei o quê. E eu, como disse há pouco, não é uma cena que eu faço em palco. Claro. Eu não politizo os meus espetáculos. Eu vou levar uma piada sobre algum político, sobre algum mais... Mas ela não é uma coisa de estou a gozar contigo por causa da tua política. Estou a fazer um humor de situação. Tu fizeste uma coisa que é engraçada e eu vou levar em palco, vou fazer piada, como teria feito se fosse uma coisa como disse, com o Matias Damasio, claro, ou com o Anselmo Ralph. Epá, o Anselmo Ralph fez ali uma coisa, a situação é que tem graça e já faço isso desde a altura do José Eduardo dos Santos. Claro. Que eu gozava com a maneira dele de falar, com a calmaria dele, e tentar meter esse discurso dele em outras situações, mas nunca em palco, até porque eu acho que eu não sou tão um gênio da política para estar ali e a dizer o que é que pode. Mas agora, enquanto cidadão, eu tenho as minhas observações. Claro. Eu não quero que o meu espetáculo seja, vou ir lá no espetáculo do Gilmário, porque ele no espetáculo dele vai falar mal do MPLA ou vai falar mal da UNITA ou AIBA. Não é esse. Mas depois há um pouco a tendência na comédia, também em Portugal, mas na comédia em geral, muitos comediantes dizem que já não se pode falar sobre isto, ou já não se pode dizer nada, às vezes é o maior exagero, diria eu. Tendo em conta esse cenário da comédia em Angola, ou da realidade política em Angola, depois chegares cá, ou chegares a um país desenvolvido e vires... e isto também se diz nos Estados Unidos, no meio britânico, temos essa noção. Isso chateias um bocado. De repente estão aqui neste país a dizer que não se pode dizer nada. Lá é que de facto pode acontecer alguma coisa. Só aquela estranheza. Eu às vezes gozo com isso, mas eu percebo que temos realidades diferentes. Né? Que não viemos todos do mesmo sítio enquanto sociedades a desenvolver, né? Tipo, um gajo da minha idade em Portugal tem obviamente uma outra estrada, o tipo de escola que teve, o tipo de narrativa que teve, as influências que teve na sua vida são completamente diferentes da minha. Então eu percebo que ele sinta que está a ser bloqueado e que as pessoas estão muito sensíveis aos assuntos por aí afora. Não pode comparar a mim, né? Por exemplo, aqui se calhar, como diz o Ricardo Araújo, vão escrever na parede dele para comuna e não sei o quê. E no outro dia faz. E num outro dia sim, as coisas depois equilibram-se. Mas em Angola, por exemplo, no que concerne a política, nós nem sabemos ainda para que lado é que estamos. Porque no Brasil e em Portugal a pessoa já ouve seu esquerdista, seu aquele gajo de direita, seu comunista, seu não sei o quê. Não, esquece, mas nós nem sequer fomos, nós estamos sempre com o MPLA. Então ainda nem sequer conseguimos perceber bem o que é uma política de esquerda, o que é uma política de direita. Claro que se tu fores ao Google vais encontrar os conceitos, mas agora, tipo, na prática, como é que tu vais comparar isso no teu país? É um bocadinho complicado. Claro. Mas obviamente que aqui o que é proibido também prejudica e também afeta a vida dos comediantes. Mas é o que eu digo sempre, mano. Tu podes dizer tudo, mas tens que estar pronto para arcar com as consequências daquilo que tu dizes. Claro. Não podes também dizer as coisas e esperar que todo mundo esteja de acordo contigo. Claro. E depois de uma popularidade imensa em Angola, com a tua experiência em televisão, em palcos, etc., tiveste a primeira experiência do Taskmaster em Portugal, já tinhas tido um BetClick mano a mano na TVI, participações em roasts, mas agora um programa teu, 5 para a meia-noite, o Late Night Show da RTP, já com bastante história, já com bastante sucesso, e regressa e tu és o apresentador. Como é que surgiu esta... Estou a me sentir um Trevor Noah da vida. Estou a me sentir um Trevor Noah da vida, que de repente lhe entrega assim o Daily Show para fazer. Eu primeiro grato, né, pela oportunidade que me dão
E eu sei que a RTP de alguma forma arrisca também ali porque sente uma certa receptividade e carinho por parte dos portugueses em relação a mim, e por isso é que dá-me aí o 5 para a meia-noite, que é um programa, pá, que tem o seu sucesso, tem uma história, e estou aprendendo e adaptar-me a ler as críticas todas, a ler críticas principalmente do pessoal que entende de televisão, entende da coisa, né? Para também não estar a pegar ali. Claro. E uma coisa boa que eu sinto é que muitas são as pessoas que me conhecem que, epá, tentam me dar um toque de onde é que eu posso Melhorar. melhorar Uhum. e o que é que eu posso. Mesmo internamente, tenho o time sempre ali. Olha, que eu acho que podes estar mais confortável aqui. Epá, não grites tanto, não faças isso. Olha, se calhar isso podia estar. Então estou a ser guiado, porque é Guiado. a primeira Ok. vez que. E no que é que já notas que. O que é que achas que já está fixe, já está no ponto que queres que esteja? E o que é que Epá, eu achas que ainda não podes tenho melhorar? nada no ponto, ainda não tenho nada no ponto, mas sinto que já melhorei muito. Estava completamente cru, imagina. Eu Claro. tinha um sonho de ter um late night show e Era um vem sonho mesmo logo. este Sim, formato. sim, esse Ok. formato obviamente o sonho nunca foi o 5 para a meia-noite. Sim, mas. Nem sequer tinha a oportunidade de sonhar com o 5 para a meia-noite. Mas sim, Sim, ter um late night show. sim. Eu acho que desde a altura que eu vi. Na altura ainda era o Trevor Noah, ele tinha o Daily Trevor Show? Noah Show, não era o Daily Não? Show, o Ah, Trevor ok. Noah Show, lá na África do Sul Ah, ok, mesmo, ok. que senti, eu lembro em 2010 comprei um DVD do Trevor Noah Show em Pretória, na África do Sul, Fixe. e vi e disse, pá, esta cena é fixe, mano, o gajo está aqui, ele conversa com entrevistas políticos, faz essas brincadeiras, faz não sei o quê, tipo, ou seja, por exemplo, o Trevor Noah, quando vai para o Daily Show já tem isto na base como experiência. Claro. E já Ele tinha estado no Daily Show como repórter. já tinha testado no Daily Show como repórter Exato. e já conhecia mais ou menos a dinâmica de um late night show, por aí, vamos assim dizer. Claro Claro. que não com a dimensão do Do Daily Daily Show. Show. E eu queria fazer isso. Mas e estava a pensar começar isto em Angola, por exemplo, se calhar ia estar mais à vontade, se calhar tem um bocadinho de mais imponência, se posso assim dizer. O pessoal convive comigo há muito tempo e eu com eles. Claro. Se calhar os convidados seriam malta que não ia conhecer só de alguns meses ou de pesquisar no Wikipedia, whatever, mas pessoas que de alguma forma já partilharam palco comigo, já partilharam sala, festa comigo, já trocamos alguns dedos de conversa, né? E a começar por aí. Mas venho começar em Portugal e vou de alguma forma tentando encontrar a linguagem certa para com as pessoas, saber o que é que eu posso dizer, que tipo de piadas é cool fazer, o que é que não é cool fazer, porque sabe que às vezes nós humoristas temos ideias que também te largam, vais voando e podes facilmente bater onde não se deve. Mas estou a gostar de fazer. Eu tenho esta temporada para fazer, né? E vamos ver se passo para uma segunda ou se fico só por essa. Esperemos que não. Esperemos que não. Claro. Mas E- enquanto isso, vamos adquirindo conhecimento e experiência de como fazer a coisa. E como fazer televisão, que é uma vertente, não é? Que é uma vertente. Eu sempre Claro. estive na televisão, mas como ator, sempre fazer Exato. personagens, nunca apresentar programas. diferente. É diferente. E já agora também levaste contigo para o 5 para a meia-noite como guionistas alguns comediantes que foste, acredito, descobrindo por aqui, Sim. em Portugal, no Comedy Club principalmente. Tenho comigo tenho o Marcão, João Marcão? tenho o João Pinto, O João Pinto. E o Mário Falcão? O Mário Falcão também está connosco, que são comediantes que eu gosto. Tenho também o Arthur Simões. o Arthur Simões também a Da trabalhar Cidade connosco. FM, exato. Exato. Epá, é fixe. E outra Encontraste uma coisa. equipa porreira. Sim, e estamos também nós também a trabalhar para encontrarmos o nosso Linguagem, a linguagem, vossa voz. atravessar a nossa voz comum ali. Claro. Imagina, enquanto stand-up comedian nunca tive ninguém a escrever Exato, por é mim, isso. que é outra coisa também que é estranha, que é pá, agora tenho aqui que ler piadas que não foram propriamente preparadas por mim. Epá, não sei, porque cada comediante na cabeça dele está a imaginar um delivery enquanto escreve aquela piada
que é uma coisa que não dá para fazer, não temos como entrar na cabeça do outro e imaginar aquele delivery, mas tem sido fixe, porque é uma coisa que eu acho que também precisava aprender. Precisava aprender esta linguagem, escrever com outros, ler o que o outro escreveu e fazer o deliver certo da piada que o outro escreveu. Acho que também é uma coisa que me faltava aqui aprender e graças a Deus tenho essa oportunidade para fazer. Fixe. E aproveitando este regresso do 5 para a meia-noite contigo como apresentador, propus recordarmos aqui alguns momentos que tu selecionaste, um e o outro, que achamos que são bons momentos daquilo que deve ser um late night show. Exatamente. E tu escolheste um momento do Jamie Foxx no recente Tonight Show com o Jimmy Fallon. Consegues explicar mais ou menos que momento é que é este? O James Foxx para mim é um artista, um excelente ator, mais completos, premiado com Oscar, aliás. Exato, com ator premiado, stand-up comedian, producer, musician, tudo e faz tudo bem, mano. É irritantemente bom, não é? É irritantemente bom, mano. Faz-nos sentir podres às vezes. O Jamie Foxx tem uma característica muito peculiar, que é as imitações. Eles fazem imitações incríveis e é um momento do Tonight Show no Jimmy Fallon que ele está a imitar vários artistas e um desses artistas que ele está a imitar é o John Legend. A cantar a música do Toys R Us. Exatamente, eu não consigo pronunciar isso. Eu consigo a parte do Toy, a outra parte não consigo. E é mesmo engraçado. Eu acho que é engraçado a maneira como ele conduz isso. Não sei se vais passar. Sim, vamos ouvir um certo. I don't wanna grow up. I'm a Toys R Us kid. Got a lot of million toys that I could play with. I don't wanna grow up. Maybe if I did, I couldn't be a Toys R Us kid. All of you is on me. Get a big wheel and some toy. I'll give you all. And he don't ever get excited. As soon as he goes, oh. That's right. He go right back to them. All of you. E eu acho que este momento representa um bocado aquela nova variante que surgiu nos late night shows, que acredito que também se calhar vão tentar implementar. Já vi neste último episódio que passou, porque estão a ser gravados, não é? O último que passou já tinha mais algumas rubricas, alguns jogos diferentes, que é uma vertente também sempre interessante. Ainda na RTP, mas noutro programa, tu fizeste parte das 2 primeiras temporadas do Taskmaster, um formato inglês adaptado com bastante sucesso, já vai para a 4ª temporada. Exatamente. Foi anunciada ainda esta semana, com Toy Cândido Costa, Madalena Abcacis e Carolina Deslandes. Portanto é um formato que está a ter sucesso. Não sei se já conhecias a versão original, a inglesa, antes de participares no formato. Não conhecia. Eu sou um fã assumido do formato inglês, também gostei muito do português. Como é que foi esta experiência de participar neste programa? Sei lá, isto para mim é uma coisa icónica, isto acontecesse. Eu acho que os efeitos falam por si. Eu acho que eu consegui ir a todo esse Portugal também muito graças a essa participação no Taskmaster, que foi fantástico, porque diverti-me muito. À partida, quando estava a gravar as provas, não estava assim bem a entender, porque eu depois escolhi não ver o original, claro. O original, que era para não ficar influenciado. E as tarefas são as mesmas ou muito semelhantes, portanto não. Sim, não queria, porque o que eu percebi do Taskmaster é que ele fica mais engraçado quando as pessoas estão mesmo no alheio. À toa, completamente. Exato, quando completamente à toa. Quando as pessoas não sabem bem o que é que fazer. Quando as pessoas já sabem o que fazer, já fica uma coisa programada. Muito programada. Então, foi-nos aconselhado a não ver. A não ver, e eu também escolhi mesmo para não ver, porque podia estar em casa e pesquisar e tal. E quando estava a gravar as provas, eu pensei, mas que programa é esse que eu vim me meter, meu Deus do céu?
Chego aqui de manhã, corro, salto, me atiram água, eu não sei o que é isso. Eu chegava em casa, mano, o que gravaste hoje? Mano, eu nem sei o que é que eu gravei. Epá, pediram para fazer uma coisa que nem faz sentido, mas pronto, né? Na Europa a gente faz coisas, pronto. E no dia, quando começamos a gravar as coisas em estúdio, aí é que eu vi e senti o que era o Taskmaster. Logo no primeiro dia da gravação de estúdio, a vermos a primeira prova disto, este programa vai ser um sucesso. Claro. Este programa vai ser mesmo Tem de tudo, graça, tem mano. tudo. E, Tem tudo e para aquilo é dar perfeito para comediantes. Nós, obviamente, temos pessoas muito engraçadas, o Cândido Costa, o Toy, são pessoas naturalmente engraçadas, mas a versão original britânica é naturalmente só com humoristas. Ok. E o Russell Howard, que é um comediante que participou e entretanto veio cá atuar e falámos aqui no podcast, ele dizia que é uma coisa muito interessante, que é humoristas que normalmente são pessoas bastante inteligentes ou têm uma perspectiva interessante sobre as coisas, fazem figuras completamente estúpidas porque não sabem o que é que se vai ali passar. E isso é onde a comédia vive, não é? Tipo... É o karaoke para quem não sabe cantar. Não adianta ir o karaoke, estás super afinado. Né? Nós queremos aquele belo aqui. Então o Taskmaster se fazer aquela figura de parvo, no bom sentido, e que depois tens ali um humor que é muito familiar. Claro. E achas que é um formato facilmente replicável? Ou seja, pode ser duradouro e se forem alternando, obviamente, o elenco, achas que é uma coisa repetível? Eu acho que sim. Eu acho que tem capacidade se for sempre, obviamente que é preciso também ter ali o olho para escolher um elenco que seja resulte, fixe, claro. que resulte, porque senão depois tens as pessoas a fazerem as coisas e não estão a dar a energia, porque eu já ouvi que houve países que o formato não correu bem. Os Estados Unidos incluído. Os Estados Unidos não correu bem. Então, mas Portugal acho que isso felizmente assentou-se bem e se já vai na 4ª temporada é porque as pessoas gostam e claro. Eu acho que vai ficar aí por muito tempo. E depois tem 2 excelentes apresentadores. Eu acho que o Palmeirim e o Marco estão caíram ali que nem uma luva no formato e sabem conduzir bem aquilo, conduzem aquilo com uma... porque os dois gostam muito. Os dois gostam e já se conheciam, também têm essa... E já tem uma já relação, um link, exatamente. Claro. Para fechar a tua tour temas, vais fazer um espetáculo chamado Best of Temas, o melhor disto que andaste a fazer. Vais atuar... Não conseguimos encontrar o melhor, estava difícil. Mas é o melhor explicar isso que é possível, não é? Claro. Eu venho de uma realidade que não tem... onde a comédia não tem título. A comédia diz, show de comédia. Gilmário Vemba, show de comédia, com show de humor, com Gilmário Vemba. Claro. E diretamente o assunto. Não há ali... Estas coisas de ter que vender uma ideia, não é? Claro. Uma ideia, isso. Nós é tudo muito mais fácil. É tudo mais fácil. Mas vais atuar na maior sala do país. A Altice Arena é o segundo solo, pelo menos em língua portuguesa, que vai acontecer na Altice Arena, depois do Bruno Nogueira, com depois do Menda há uns anos. Já tivemos, muito recentemente, Ricky Gervais. Dizias isso há pouco. Pode ser uma abertura também. Eu nem sei, eu se calhar não devia ir ver o show do Ricky Gervais. Mas foste ver. Fui ver. E o que é que achaste da perspectiva de espectador? Com as pessoas que vão ver o coisa. Estou preocupado com as pessoas que vão ver o Best of Temas. Estou preocupado. Mas o que é que achaste da perspectiva? Eu também fui assistir. O que é que achaste da perspectiva de espectador da imensidão da sala? Ou seja, achas que resulta fazer stand-up para uma sala assim tão grande? Não sei. Eu continuo a achar que é muito grande. Eu continuo a achar que é muito grande. Aliás, às vezes um gajo acorda às 3 da manhã com pesadelos porque o stand-up ele tem muito disto da intimidade entre plateia e artista. E imagina o Altice Arena, claro, esgotado, o indivíduo que está no último está anel a ver lá de cima. Sim. Não, o pontinho ele não vai ver porque tem lá telas grandes que consegues ver bem. A cena é eu não saber qual o feedback que eu estou a dar para aquele... Claro. Principalmente eu gosto de ser muito visual quando a atuar. Eu gosto de olhar para as pessoas, eu gosto de conseguir perceber se o conteúdo está a ser agradável para quem está ali
no caso, que obviamente o Rick Gervais, com a experiência que tem, ele vem com o texto, conforme vê, tá, com o texto dele marcado e tal, e chega, ele não altera, porque você aqui da ponta no Rio, não esquece isso. Já o Gilmário o Gilmário quer sentir que realmente está pronto. Não temos a experiência do Rick Gervais, não temos os anos de estrada do Rick Gervais, mas estás com receio do bicho que vais enfrentar? Estou com receio, mas ao mesmo tempo eu sei que vai ser um espetáculo muito bom. Claro, porque vai ser uma celebração também sim, vai ser uma turma, celebração, não é? e aquilo que eu tenho estado a preparar a nível de conteúdo tem-me feito rir muito. Okay, e eu sei que as pessoas também vão se rir muito. Acho que é um salto interessante. A tua última tour, se não estou em erro, foi Aula Magna, foi a sala que fizeste em Lisboa. Sim, e de repente já fizeste várias datas. Quer dizer, exagerámos também um bocadinho, né? Tipo, sair da Aula Magna, sei lá, podíamos passar para onde? Mas é um salto grande. Tínhamos que ir ainda Coliseu, depois Campo Pequeno, e exato. depois... É um salto grande. É o Pedro. São as ideias da meio termo. Mas devo dizer que eu tinha visto o espetáculo do Bruno e em termos de conteúdo não tenho nada a apontar, gostei imenso do espetáculo, mas da perspectiva de público que está a assistir não tinha adorado a experiência de ver stand-up na Altice Arena. Mas com o Ricky acho que fui convencido do contrário. Acho que dá para fazer. Também estava em cima, estava nos lugares mais baratos, claro. Mas estava mais perto do palco desta vez. Mas acho que é execuível fazer stand-up. Não temos a intimidade eu acho que já de uma sala pequena que eu adoro mais, eu gosto mais, mas eu acho que dá para fazer uma boa cena. Acho que os The Real Kings of Comedy já provaram isso há muitos anos. Claro. Que faziam arenas gigantescas com... não sei se são do tamanho da Altice Arena, mas a partir do momento que tu passas os 5 mil, já é muita gente para um... Mesmo 5 mil já 5 mil já é muita gente para o stand-up. E pronto, temos o Whindersson Nunes, já fez, acho que é 50 mil, que já fez estádio. Já há estádios, sim. O Kevin Hart já fez estádio. As arenas começam hoje a entrar também muito na comédia e claro que para quem está habituado a ir ver esse show de stand-up, à primeira pode sentir meio estranho. Não é a mesma coisa, claro. E já a segunda vez já começa a ver, não, se calhar até não é mau assim. O Dimitri Martin tem uma piada sobre isso que é os melhores lugares para fazer stand-up são aqueles em que se houver um fogo é mais difícil fugir, que é coisas de madeira, fechadas pequeninas, as pessoas todas juntas. This is great. This is the perfect room for me. I always say that the best rooms for comedy are the rooms that would be the worst in a fire. This is one of the best. If you can't get out, then I like it. Trapped, yeah. The beach, nightmare. That's terrible for comedy. I want a basement with big wood pillars. Exposed wires, old light bulbs, a thick curtain. Então... eu estive em Londres no Top Secret e é aquela... É tudo junto, claro. É tudo junto. Quase nem há espaço para as pernas. Sim, mas as pessoas estão... tudo junto. E tu tens as pessoas mesmo aqui contigo ali em cima e corre muito bem. As pessoas conseguem pôr os pés em cima do palco. Sim, as pessoas põem, os mais relaxados põem o pé em cima do palco, para dizer, tira daqui o pé. Mas, e também já estive a fazer o show no Altice, né? Já estive ali a fazer uns 10 minutos no comercial, Christmas in the Night com a comercial e pronto, deu-me aquela sensação de que, é possível. É possível fazer aqui e eu acho que estou ali também a montar conteúdos que facilitam essa apresentação numa sala daquela dimensão. Ou seja, vai ser mesmo que já tenham ido ver o temas, se forem, agora vai ser uma coisa diferente. Vai ser uma também coisa diferente. pela sala que é. Pela sala que é, claro. E pelo número de pessoas que é e as piadas vivem muito do ambiente em que elas são executadas, não é? Perfeito. Então digo que quem já viu o Temas, ver o Best of Temas vai ser uma experiência completamente diferente. Eu acho que a celebração foi a palavra que eu usei há bocado. Sim, também celebração e atenção, nós estamos a preparar também, claro que vai ter algum conteúdo de coisas que já fizemos noutro sítio, mas
o grosso desse espetáculo é mesmo uma coisa que as pessoas ainda não viram, ainda Ok. não ouviram. Fixe. O grosso desse espetáculo é isto aí. No dia a seguir vais também estar no Porto, Super Vou. Boca Arena, ligeiramente mais pequeno, mas Epá, também é a maior sala do Porto, se não estou em erro. Quer dizer- ainda muita gente. Mas só se fizesse estádio do Dragão, talvez. Não, nem seria quer maior, pensar mas nisso. Não sei, epá, imagina, qual o nível de estrelado que tu tens de ter no stand-up para fazeres um estádio de Dragão? Pois. Eu não sei, se calhar se o Bruno Nogueira juntasse agora as 3 datas que tem esgotada no Da Nespra. Altice Sim. da Nespra, já dava para Talvez. epá, Não já dava sei para bem. estar num estádio. Um né? estádio do Restelo, talvez. Não sei. Epá, não sei quantas pessoas têm um Não, estádio. não do sei, Restelo. epá, não faço ideia. Porque fazendo as contas, Tenho- espera aí. Altice, o acho Altice que tem vários são 12 formatos, mil mas é para 12 mil, cada- não é? 12 mil, vamos. 12 mil se forem 3, 24, São 36. 36 mil é um 36 estádio. mil, É um estádio. É um O estádio. estádio vem. Um bom estádio. É um bom estádio. Não é? E numa sala mais pequena estás no dia 3 de dezembro, Dia da 3 de Famous dezembro. Grouse Room, que é a Sim, sala sim. debaixo do Comedy Club, Exatamente. em Lisboa. Também fizeste lá muitas datas de Sim, onde temas. foram narinadas Vais- todos os temas ali. Aí acredito que seja mesmo a despedida, não é? Sim, ali. Da tour. Aí seja a despedida da tour e depois vamos parar por um tempo enquanto preparamos um novo solo, porque isto é mesmo o meu core business. Né? Claro. A cena, eu gosto mesmo de estar a fazer espetáculos, estar no palco. Se calhar a próxima tour já não vai ser essa loucura que foram de 123 espetáculos, né? que foi andamos, fomos... Eu ainda andei à procura de uma imagem, mas não encontrei. Mas lembro-me de a partilhar, que era assim um retângulo gigante que nós imaginamos, uma imagem, todo vermelho, e as datas todas riscadas. Sim, Não sei sim. se estava tudo escutado, mas a maior parte sim. Sim, nós tivemos aí Portanto, praticamente 90 aquilo e é tal um- por cento dos são espetáculos f- esgotados. É uma filas enormes de terras, Coisa de Pedro, mano. o Fomos, mapa de Portugal. porque imagina, eu E indo lá fora também. a ver nomes, mas isso é mesmo um sítio. Achas que criaram-se terras portuguesas só para ir lá atuar, não é? Sim, Tipo, sim. Nem sabias que Lembro de existia fazermos Moimenta da espetáculo. Beira, não é? Não sei qual foi a cidade que fizemos um espetáculo que era num castelo, ao ar livre. Aquilo era um castelo, Alpedrinha. Alpedrinha. Está aqui a Fomos dizer a o Pedro. Alpedrinha, né? Em Alpedrinha, e fomos, aquilo era um castelo. E ficou mesmo Nunca bonito. tinhas atuado mano. num castelo. Nunca tinha atuado num castelo. Acho que eu sou o único humorista angolano que já atuou num castelo. Que era um castelo e um cenário assim ao ar livre. E foi um espetáculo muito fixe. Claro. E estávamos mesmo na dúvida, porque já estava frio, né? As pessoas estão na rua às 21, às 9 da noite. Claro. Então, mas foi interessante. Então eu acho que agora esse no Altice vai ser algo bem quentinho, algo bem para celebrar acima de tudo. Claro que sim. E vai ser o maior espetáculo meu que eu vou fazer na minha vida. Portanto, eu quero mesmo que as pessoas apareçam e, se puderem, esgotem ali o Altice Arena Dia 1 de dezembro. dia 1 de dezembro, e também esgotem dia 2 de dezembro o Super Boca no Arena, Porto. que Exato. vai ser um afirmar da minha carreira solo, né? E Claro. este ano também fiz 20 anos que ando a fazer rir as pessoas, portanto eu acho que merece, né? Eu acho que merece É isso. essa... Esgotem lá essa- o Altice Arena. E a esgotem Super lá Boca Arena. e o Super Esgotem Boca lá, se Arena faz favor. para termos Dia um momento fantástico, 1 e- épico, 1 e vai 2 ficar de na dezembro. memória. 1 e 2 de dezembro. Para terminar, Gilmário, na mesma perspectiva dos late night shows, queria recordar aqui um momento que adoro do Norm Macdonald, que era sempre um excelente convidado em talk shows, na altura no late night show com o Conan O'Brien, e aquelas provocações mútuas entre o Conan e ele eram incríveis, eles que já se conheciam do Saturday Night Live. Pá, já viste as provocações entre o Conan e o Kevin Hart, mano? O Conan e o Kevin Hart têm umas Kevin provocações, Hart, mano. sim, Kevin sim, Hart, sim. yeah. Sim. É pá, incrível. O teu inglês estava bem, eu é que não estava a perceber, peço desculpa. Não, o meu inglês é igual ao meu português, tem que estar muito atento. Sim. Mas este momento é, portanto, o Norm está a comentar o filme da outra convidada, que é a Courtney Thorne Smith, e eu acho que isto representa mesmo bem aquilo que é o bom late night show,
as pessoas não têm medo de ir lá e ser alvo de piada, não é? Pois, Aquela conversa amigável e insultuosa ao mesmo tempo. Mas eu acho que isso é o bom late night. But what's the movie going to be called? Well, I know what it's going to be called. Yeah, what's that? If it's got Carrot Top in it, you know what a good name for it would be? What's that, Norm? Box Office Poison. She's in it. What about my career? Courtney Thorne Smith, the girl sitting to your left, is in the movie. I'm going to go see it for fun. After you scare everybody else away? No, I love this girl. I would see any movie with this girl in it. She's a beautiful lady and a talented, nice talk show guest. As evidenced by her appearance on our rival show. All right, well, there's this 2-hour season finale of Melrose Place. There's this movie coming out. Yes. Title undetermined at this point. Chairman of the board. Oh, all right. Do something with that, you freak. I bet the board is spelled B-O-R-E-D. Podem seguir o Gilmário no Instagram em Mr. Fila da Goda, Mr. _Fila da Goda e depois mais 2 A's no final. É um A prolongado. O Humor à Primeira Vista está em humoraprimeiravista.podcast com excertos em vídeo dos episódios. Eu em Gustavo Rito Carvalho no Instagram e no TikTok também com excertos em vídeo. As fotografias são do João Pedro Moraes, os jingles são do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às quartas. Gilmário, muito obrigado. Muito obrigado. E até um dia. Até um dia. Estamos juntos.